A paz seja convosco, amém? Amém. Louvamos a Deus pela sua graça sobre as nossas vidas, porque não depositamos a nossa esperança em homens, nem em situações, mas depositamos a nossa esperança em Deus. Que Jesus Cristo vem buscar, vem. Você está incluído? Essa é a pergunta mais importante. Será que nós estamos incluídos nesse grupo de pessoas que irão se encontrar com o Senhor? É claro, pastor, que sim, eu estou na igreja, eu fui batizado. O que mudou isso na sua vida? É uma pergunta para você meditar. Cada hino que é cantado, ele não é apenas uma música cantada, mas é uma declaração, ou de uma verdade da sua boca, ou de uma mentira que você profere. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema a compaixão de Jesus. Os cegos clamam por compaixão ao filho de Davi. Filho de Davi é mais do que um título, é um reconhecimento de que ele é o Messias. Os cegos o reconheceram como Senhor, os cegos o reconheceram como Salvador, mesmo antes do milagre. Compaixão, eles clamam por compaixão. Compaixão dentro do âmbito humano é a capacidade de reconhecer o sofrimento de outra pessoa e sentir o desejo genuíno de aliviar ou ajudar a reduzir esse sofrimento, mas isso é algo moral, é algo humano. Você pode sentir isso. Mas nós temos também o fator divino. Segundo a Bíblia, a compaixão é um atributo divino comunicável aos eleitos de Deus, que trata de sentir a dor do próximo e agir para aliviar o seu sofrimento, refletindo o caráter misericordioso de Deus. A primeira compaixão é humana, a segunda compaixão é divina. Temos que buscar a compaixão divina sobre as nossas vidas, para que nós possamos fazer tudo com a motivação correta, que é a de glorificar ao Senhor. A palavra de hoje tem como título Campos Prontos para a Colheita. Nós olhamos o mundo e vimos essa balbúrdia, essa bagunça que está, em que as pessoas elas estão aí nos bares, desesperadas, outras alegres, outras chorando, colocando a sua esperança num time que está nem aí para você. E não é questão de você ser brasileiro ou não ser brasileiro, e sim é questão de você olhar para as coisas dentro de uma visão diferente da visão natural. As pessoas elas não estão preocupadas se você tem alimento na mesa, se você tem saúde, nada disso. Eles estão vendendo produto para você, mas nada. Os comentaristas eles não estão preocupados se foi 2-0, se foi 1-0, se foi 5-0, não estão preocupados com isso. Cada um colocou o seu dinheiro no bolso e amanhã você volta à sua vida normal. E o que você tem a apresentar? É legal a gente cantar Jesus está voltando, Ele veio nos buscar, e você fica emocionado, tal, mas o que você está fazendo para isso? Campos prontos para a colheita. Qual é a desculpa que você vai continuar dando para ajudar a esta colheita? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 35 a 38. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Pode ficar em pé, Júlia. Pode ficar em pé. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 35 a 38. Assim diz a palavra de Deus. E percorria Jesus cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E, então, se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Palavra do Senhor, amém?
Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos pela leitura da tua santa e bendita palavra que nos alcança nesta noite, Pai. Nos rendemos ao Senhor, clamamos ao teu Espírito que nos dê entendimento, conhecimento, sabedoria, que a tua palavra seja aplicada de uma maneira especial, individual e única com cada um aqui, Pai. Seja presentes fisicamente, sejam virtualmente. Peço que o Senhor me capacite, Pai, a ser um instrumento da tua vontade, que a tua palavra flua do Senhor para mim e de mim para a igreja, para a glória, honra e louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Com esses versículos, Mateus finaliza uma série de episódios que ressaltam o incrível ministério de cura de Jesus. Um ministério que para mim ele é interessante, eu busco esse ministério de cura. Desde a minha conversão eu busco isso. Não sei se Deus ele vai me conceder ou não, mas sei que eu continuo pedindo ao Senhor. Após todas essas curas que ele realizou, ele volta a sua atenção para o foco principal da igreja. A igreja ela não está aqui para alimentar fisicamente as pessoas, a igreja não está aqui para criar eventos, a igreja não está aqui para fazer você se sentir bem ou melhor, mas a igreja está aqui para te ensinar, como uma escola. Só que, se você vai na escola e você não estuda, você repete de ano e você vai fazer de novo. Aqui não tem repetição. Se você não aprender, você morre e vai para o inferno. É um caminho só. Não tem uma ida e vinda. E as pessoas elas ficam esperando que alguma coisa diferente aconteça. E se você não se dedicar a essa meditação, a esse ensino e essa aplicação na sua vida, você não vai estar naquele grupo da última música que nós cantamos. Embora Jesus tivesse passado muito tempo curando enfermidades do seu povo, a sua prioridade era pregar, ensinar, proclamar a chegada do reino de Deus. É algo que Deus espera que você também faça. Essas atividades vêm à tona conforme o relato de Mateus progride. Ele vai fazendo uma revelação progressiva, mostrando para aquelas pessoas primeiramente que ele era Deus através de milagres, e ele começa a trazer agora a condição do ensino. Também nessa passagem encontramos uma oração específica que o Senhor instrui os seus discípulos a fazer, o qual devemos incluir em nossas petições. Deus, Pai, envia trabalhadores para a obra. As pessoas elas ficam esperando que apenas o pastor fale, ou uma ou outra pessoa desponte, missionário e tudo mais, e eu venho falando semana após semana, que o teu local de trabalho é um ponto de pregação em potencial. Eu não estou dizendo que é para você encher com músicas de louvor, eu não estou dizendo para você que você tem que colocar uma faixa, só Jesus é o Senhor, eu estou dizendo para você que o teu ministério, o seu trabalho, ele pode ser um reflexo do ministério de Cristo. Já falei para vocês algumas dicas. Coloque um adesivo dentro do arranjo de rosa, falando de Jesus Cristo, fale alguma coisa, denuncie para as pessoas que você é um servo de Deus. 3 atividades são mencionadas nessa passagem: ensinar, pregar e curar. Todas elas foram motivadas pela compaixão pelas pessoas que nós vimos na semana passada. Jesus via as ovelhas como ovelhas sem pastor, e isso alcança qualquer líder, seja um líder espiritual, seja um líder do lar. Nós temos que fazer aquilo que nós entendemos que é o correto. Apesar de todas as brincadeiras que as pessoas falaram, pô pastor, vamos mudar o horário do culto, vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu tive um pouco de conversa em relação a isso com a Rosângela. Não é questão de você mudar ou não, é questão, como o Alisson falou, de prioridade. Se você começa a olhar para as coisas do Senhor como flexíveis, elas vão cada vez ser mais flexíveis, porque um abismo chama outro abismo. Não é legalismo, porque o que nós vemos no mundo hoje é um conceito amoral, em que você pode fazer o que você quiser sem nenhum tipo de referência. A Bíblia, o cristianismo não é assim. O cristianismo tem normas e regras que têm que ser seguidas, e quando elas são quebradas, o povo padece. A gente vê uma nação em toda envolvida num jogo de futebol, em que as pessoas elas estão aí desesperadas, como o Alice falou, vai para o banheiro e tem que ver o que está acontecendo, aquele desespero, e o que muda isso na sua vida?
Queria ver você ter essa dedicação em relação às coisas do Senhor realmente. Mas quando liga no dia da oração na quarta-feira, está fazendo mercado, está fazendo, tá lá fazendo comida, está no banheiro tomando banho. Cadê essa prioridade sua? Que quando está aqui todo mundo vendo o jogo e desce lá para baixo e vê o jogo e o desespero e um celular assistindo. Cadê essa prioridade dentro das coisas espirituais? Não tem nenhum problema se você assistir o jogo. Você pode assistir. É algo saudável você inclusive praticar esportes. Mas onde está a sua prioridade? Jesus via as pessoas como ovelhas sem pastor. Será que você é líder na sua casa? Homens, vocês são líderes na sua casa? Ou não são líderes e deixam o barco correr a revelia? Um dos claros contrastes existentes na apresentação que Mateus faz do ministério de Jesus é que aquele entre a compaixão dessas pessoas e a atitude dos fariseus, os quais desprezavam multidões. Dois ministérios. Jesus tinha compaixão, os fariseus não estavam nem aí. Muitos líderes de hoje não estão nem aí, e as pessoas continuam ovacionando essas pessoas, como se fossem maravilhosas. E o chamado para você como líder, é que você mude o seu comportamento, seja homem, seja mulher, mude o seu comportamento. Os fariseus queriam distâncias do povo, a fim de não serem contaminados pelo pecado. Em Lucas 10:31, fala da parábola do samaritano, que não tinha nada de bom, isso é uma inserção, não tinha nada de bom, ele era um samaritano, e o sacerdote vem, vê aquele homem caído, e ele passa longe dele, porque ele não podia se contaminar, não havia compaixão na vida daquele homem. Eles não tinham qualquer compaixão, embora devessem ter os pastores de que as pessoas tanto precisavam. Aqueles homens eram referência, mas elas não iam ser referência, porque eles estavam preocupados com eles mesmos. Mateus prossegue dizendo: e então se dirigia aos seus discípulos. Se você é discípulo, essa palavra também é para você. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ele precisa de pessoas que se levantem. O evangelismo tem que acontecer toda semana. Não uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez por semestre. Você tem que fazer isso dentro do seu trabalho. Se você pode fazer uma atividade específica, ótimo. Se você não pode, faça diariamente na sua vida. Porque você fica correndo atrás do seu sustento financeiro e profissional o dia inteiro, todo o tempo. E você acha que a manutenção da sua vida vem através do seu esforço. Não vem. Eu venho falando isso faz mais de 10 anos. Se você acha que a tua provisão financeira e a tua prosperidade tem relação com o número de horas que você trabalha, você está enganado. Isso é arrogância, soberba humana, porque quem faz isso é Deus. Ele abençoa você, e você tem que reconhecer isso. É interessante como a metáfora da seara difere do Antigo para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, quando se falava de colheita e seara, falava de coisa ruim, falava de juízo. Quando entra no Novo Testamento, a coisa muda. Jesus Cristo, ele vem falando desse povo que precisa ser alcançado, essas ovelhas que precisam ouvir do Evangelho. Os fariseus consideravam o povo nada mais do que o joio a ser queimado, mas Jesus via o povo como um trigo que o Pai cultivava para o reino. A seara estava pronta, os campos maduros. E enquanto eu fazia essa palavra, eu lembrava de Olambra, que os meus queridos conhecem tão bem, onde tem as flores, em que, se você imaginar um campo de orquídeas, um campo de margaridas, um campo de rosas, você vai ver aquele monte de flor assim para ser colhida, e aquela flor, se ela não for colhida, ela estraga, ela seca, cai e joga fora. E as flores estão lá para serem colhidas, e as pessoas colhem e trazem para vocês venderem. As pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus são como essas. Elas estão no campo, esperando apenas que você proclame a palavra, para que elas possam entrar no reino de Deus, e você se cala. Porque você está preocupado com um vídeo no Instagram, você está preocupado com isso, com aquilo, você está preocupado com o caminhão, você está preocupado com a entrega, você está preocupado com o buquê, e você se ocupa de tanta coisa, e vai aumentando de tantas coisas a sua vida, que você não tem mais tempo para o Senhor. É sempre uma coisa a mais. Hoje era o jogo,
semana que vem é o carnaval, na outra semana é porque tem que comprar ovo de Páscoa, é porque isso sempre tem um motivo. Muitos trabalhadores são necessários para esta colheita. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu estou indo para todas as cidades, todos os vilarejos, todas as sinagogas. Além disso, estou pregando, ensinando e curando em todos os lugares onde vou. Vocês, entretanto, precisam orar para que Deus chame outros trabalhadores dispostos a juntar a mim nessa empreitada. Eu tive meu chamado com o Senhor há uns 15, 17 anos atrás, mais ou menos. O Senhor, Ele me alcançou através da pregação do Evangelho, e eu senti muito forte em mim esse chamado. Eu era um pastor tempo parcial, e eu orava continuamente ao Senhor: Senhor, me tira desse banco, me coloca no campo missionário, me coloca. E o Senhor me deu essa oportunidade. Tive um começo frustrado aqui em Brasília, e aí Deus preparou esse lugar para a gente estar junto. Mas o meu trabalho só não basta. Eu não alcanço as pessoas que estão andando na Embalô, eu não alcanço as pessoas que estão andando na Ring, eu não alcanço as pessoas que estão no Ateliê das Flores, na Verana, na Rosa, eu não alcanço. Não são lugares que eu transito, são lugares que você vive, e que você tem que executar essa obra. O campo está branco, e você faz o quê? Vai deixar o branco ali? Vai deixar ele se estragar? A mensagem é simples: o reino de Deus precisa de homens e mulheres que ajudem a fazer a colheita. Pregadores, professores, missionários, cristãos comuns, todos nós somos chamados a participar da colheita de uma forma ou de outra. E você pode fazer isso de várias formas. Você pode estar à frente, você pode abençoar financeiramente, você pode ter um tempo no seu quarto e trazer em oração. Tem muitas formas. Você pode ir a campo, como a Menise e o Nicolas vão. Você pode fazer muitas formas. O que você não pode fazer? Ficar parado. O que você não pode fazer é esperar a próxima vez, a próxima encontro. Não, você tem que fazer algo. Desperta, acorda, faz algo, muda. Vocês não podem esperar que apenas os pastores façam esse trabalho. Deus ordena que pessoas como nós sejamos despertas e preparadas para isso. Ele é o Senhor da seara. Jesus Cristo, Ele vem e fala: orem ao Senhor da seara. Quem é o Senhor da seara? O Senhor da seara não sou eu. O Senhor da seara não é um pastor, não é um apóstolo, não é um bispo, não são seres humanos. O Senhor da seara é o Deus, é o nosso Deus querido, nosso amado, a quem nós devemos instruir, levar as nossas orações. Por mais que o pastor pregue, por mais que o professor ensine, por mais que o missionário realize sua missão, todos esses esforços são em vão se Deus não fizer algo. A gente vê lá na carta de 1 Coríntios uma discussão. Aqueles homens começam a conversar entre si e falam: ah, mas eu sou de Paulo, ah, eu sou de Pedro, ah, eu sou de Apolo. E o apóstolo Paulo fica olhando e fala assim: quem é esses que vocês estão colocando tão em alta? Como que vocês estão olhando para essas pessoas como se essas pessoas pudessem fazer algo? Realmente eles exercem ofício. A palavra de Deus diz que Apolo, ele era uma pessoa muito formidável na pregação, mas mesmo uma pregação formidável, que seja feita em qualquer altar que seja, se o Espírito Santo não tocar no seu coração, você está olhando para qualquer lugar, menos para o que você está sendo falado. E isso não muda nada na sua vida. Sempre que prego, eu tenho a consciência de que, independentemente do que eu disser, minhas palavras serão desprovidas de qualquer poder, a menos que o Espírito Santo as utilize para penetrar no seu coração. Você vai continuar ouvindo um mês, um ano, 5 anos, 10 anos. O Lucas vai fazer 1 ano, 5 anos, 10 anos. O Joaquim está sentadinho aí, bonitinho. As outras crianças vão vir e não mudou absolutamente nada. A igreja estava cheia, a Aisla chegou ali e falou assim: pô, a gente precisa procurar um lugar maior. Mas você está pregando? Você está falando do amor de Deus? Você está falando que tem um local, que não necessariamente é aqui, mas um local que prega a palavra? Porque para a gente pensar em mudar de lugar, você tem que estar fazendo algo.
Você tem que estar disposto a falar e abraçar essas pessoas, a alcançar essas pessoas, mas você está fazendo algo para que a gente saia desse lugar e vá para um lugar maior? Se você não está fazendo, todo o conhecimento e todas as habilidades do apóstolo Paulo, bem como toda a eloquência de Apolo, não poderiam produzir uma única conversão sequer. Um plantava, outro regava a semente, mas o fruto, porém, surgia porque Deus produziu o crescimento. Salmo 127. Salmo 127, parte primeira do versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Você pode trabalhar, você pode comprar o material, você pode fazer o curso que você quiser, e você fala, eu vou edificar essa casa. Se você não tem a presença de Deus, é em vão. Você pode juntar recursos financeiros, eu não estou dizendo isso, mas você vai conseguir desfrutar isso com o teu amado, com a tua amada, com os teus filhos, com saúde, com vigor. Essa bênção financeira, ela vai ser algo positivo na sua vida? Quando uma grande catedral estava sendo construída, o pastor dessa igreja gostava de passar lá. Ele chegou num ponto, numa grande catedral da Europa, em que havia mais de 100 trabalhadores. Era possível ver o esforço de cada um naquele projeto. Contudo, ao observar o templo sendo edificado, esse pastor, ele também se lembrou de Salmo 127, da parte B do versículo, e ele diz assim: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Qual que é a finalidade? Qual que é o motivo da gente fazer o que nós fazemos? O que vai mudar na sua vida se você tiver mais 10 mil na conta, 20 mil, 30 mil, 50 mil, mais uma loja, ou 2 lojas, ou 3 lojas? O que vai mudar isso na sua vida? Você vai ser mais feliz? Ou você vai ser mais dependente, mais prisioneiro? Eu oro para que você seja próspero, mas uma prosperidade que seja alicerçada também num conhecimento espiritual do Senhor, porque senão é perda de tempo. Como dizia Salomão, tudo é vaidade. Eu quero que vocês tenham carros ótimos, eu quero que vocês viajem, eu quero que vocês realmente sejam prósperos. Gosto de brincar com vocês e digo assim, eu não sei se as pessoas vão para o céu, mas que são prósperas são. Eu vejo a situação de vocês, eu conheço vocês há mais de 10 anos. Eu sei o que é, como vocês eram, de onde vocês vieram, pelo menos na sua grande maioria. A situação que vocês estão hoje é muito acima do que vocês estavam antes. Lembro lá no comecinho, quando o Felipe e Nicolas estavam lá tentando, e aí o André vende o ônibus para eles, aí era só um negócio, e tentando pagar, poxa, as coisas evoluem, mas só evolui o financeiro e o material? Será que é só isso que a gente pensa nisso? A sentinela. Quando pensamos na sentinela, os homens que guardam, a gente vê o texto de Ezequiel 33 chamando a atenção para as pessoas que vigiam. Apóstolo Paulo fala vigiai e orai. Essa questão da vigilância, apesar de nós termos um Deus que não dormita nem dorme, Ele nos exorta que nós sejamos vigilantes. E Ele nos exorta dizendo que se vier alguma luta, alguma dificuldade, você não atentar para isso, e você permitir que pessoas que estão à sua volta se danifiquem, morram, tenham algum tipo de ônus, o culpado é você. E a nossa função é falar. Eu tive um diálogo com o mecânico do meu carro, que eu tive que trocar os amortecedores da frente, e ele falou, não pastor, a gente tem que engolir, porque o mundo é outro mundo. Eu falei, não tem que engolir, nós temos que aceitar. Engolir é uma coisa, e aceitar é outra. Eu não posso impedir o homossexualismo nas ruas, eu não posso impedir que as pessoas façam o que querem, mas eu tenho que instruir. Eu tenho que instruir a minha filha, eu tenho que instruir você, para que você, quando estiver diante de uma situação, você possa ter, no mínimo, 2 opções, e você vai ter que tomar uma decisão. As pessoas, elas têm se ausentado de falar. A grande pegada do Antigo Testamento é Deus chamando a atenção dos pastores, dos líderes, porque eles não fazem isso.
As pessoas deixam correr. O que acontece é que as pessoas elas sofrem porque elas não conhecem. Toda vez eu estou lá atrás, eu vejo que o cara lutando, eu encosto, dou um toque, dou um tapa no ombro do Daniel para ver se ele desperta. A minha função é essa. Se ele vai fazer ou não, não sei. Se ele vai fazer 15, 16, 17, 18 anos e vai tomar outras decisões, não sei. Mas ele sabe que alguém falou para ele. Daniel sabe, e todos os outros sabem também. Você pode decidir o que você quiser, Daniel, o que você quiser na sua vida. Mas alguém falou para você. E você não pode pôr a culpa nos outros. Você não pode pôr a culpa na sua mãe, você não pode pôr a culpa em mim, você não pode pôr a culpa porque você está ouvindo. As pessoas estão ouvindo. Eu vejo a criança voando, a Helena voando lá, eu falo, Helena, presta atenção. A Júlia está parecendo que está com pulga, mas ela está ouvindo. Nós temos que falar, nós temos que pregar o Evangelho. Relação entre fé e novo nascimento. Muitas pessoas acham que a teologia reformada, ela pode ser reduzida apenas aos 5 pontos do calvinismo, mas ela é muito mais do que isso. O que diferencia a teologia reformada das outras teologias? Qualquer outra teologia cristã, ela parte do seguinte princípio: você tem fé e depois você muda. Não. Primeiro você muda e depois você tem a fé. E aí a gente fica com uma confusão na cabeça. Quem vem primeiro? É eu dizer sim a Deus? Quando eu digo sim a Deus que a minha vida começa a mudar? Ou essa começa a mudar no desígnio e determinação do Senhor? Pois é. A grande maioria acha que a partir do momento em que você é chamado na frente e diz sim, a coisa muda. Só que as pessoas esquecem que elas estão mortas. A teologia das igrejas diz, não, primeiro você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas como que você vai fazer isso? Você está morto. Isso só acontece porque Deus, Ele nos chama primeiro. Ele regenera o nosso espírito. Aquele que estava morto passa a ter vida. E aí você pode regar, você pode plantar. Se não há semente, por que você vai regar? Por que você vai ficar esperando ali naquele jardim? Não tem nada para nascer. Mas a partir do momento em que Deus fala, em que Ele dá os comandos, em que Ele dá a ordenança, você é desperto. Eu lembro que quando eu encontrei o Senhor verdadeiramente, eu fui envolto de uma maneira que eu não tinha como sair, era o Senhor por todos os lados. E creio que não é diferente de você. Em algum momento você foi envolvido por essa condição do Senhor, em que você, a partir daí, você começou a falar assim, é algo diferente. Eu não tenho que ficar correndo atrás do Senhor. Acorda aí, Pedro. Acorda, Pedrão. O que você faz à tarde, filho? Dorme à tarde, filho. Fica nas madrugadas aí no celular, filho. Não faça isso. Uma vez por semana. Uma vez por semana. A gente se encontra. Aqui não é lugar de dormir. Dorme à tarde. Almoça e dorme. Do meio-dia 1, 2, 3, 4, 5 horas é o suficiente para repor o sono. Aí você dorme, você perde a oportunidade. É igual nos negócios. Haverá momentos, Pedro, em que a oportunidade ela vai passar na sua frente. Se você estiver dormindo, já era. Poxa, que lindo, já era. Alguém pegou. Nós temos que estar ligados. E quanto mais a gente tem idade, mais as oportunidades passam e são rápidas. Ou você pega a oportunidade ou ela se perde. Poxa, perdi, que pena, perdeu. Então tem que ficar desperto, tem que ficar ligado. A teologia reformada vem mostrando a condição de que primeiro nós recebemos a fé do Senhor. Nicodemo, em João capítulo 3, ele tinha essa dificuldade, ele não conseguia entender como que eu tenho que nascer de novo. Será que eu vou entrar no ventre da minha mãe? E Jesus fala, pô, se você, que é o mestre dos rabinos, não entende, como é que a gente vai falar alguma coisa para as outras pessoas? Sabe o que aconteceu quando você nasceu? Você era carne. Você não era metade carne, metade espírito. Você não era 99% carne e 1% espírito. Você era 100% carne. Totalmente pecador. Que é um dos pilares da teologia reformada.